Por trás das dezenas de milhares de vidas que foram tiradas no Route 6, existe uma hierarquia de pessoas muito mais malignas do que você pode imaginar. Desde 1988, uma nova competição começa a cada ano, cada vez mais mortal que a anterior. Esses jogos são muito mais do que simples competições. São uma visão de uma sociedade distorcida, onde a vida humana vale menos do que uma ficha de cassino. Para garantir que o sistema do Squid Game permaneça rígido, seguro e horrível, uma hierarquia incrivelmente precisa foi estabelecida. E essa estrutura de poder é tão doentia e corrupta quanto os próprios jogos. Hoje vamos conhecer cada uma dessas posições de hierarquia de Route 6. Então, como eu sei que vocês já estão curiosos para saber tudo sobre esse assustador mundo, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Vamos começar então pelo vendedor, o primeiro nível de sistema de classificação do Squid Game. Ele é aquele que inicia a reação em cadeia que leva as pessoas a essa competição maligna. O vendedor não é apenas um recrutador, ele é o porteiro, aquele que identifica e seleciona os jogadores que participarão dos jogos. E é exatamente isso que torna ele ainda mais perigoso. Imagina só isso, você tá em uma estação de metrô, assustado, quebrado e sentindo que a vida está apenas te derrubando. Então, do nada, um homem alegre em um terno se aproxima de você e oferece a chance de jogar um jogo simples de DAC. Se você vencer, você ganha dinheiro, e se você perder, você leva um tapa. Parece super inofensivo, não é? Só que não é inofensivo. Na verdade, é o jogo mais perigoso e transformador que você vai jogar em toda a sua vida. O vendedor não está apenas testando as suas habilidades, ele está testando a sua desesperança, como se dissesse: você está disposto a pagar o preço pela chance de algo melhor? Todo o seu papel na hierarquia do Squid Game é encontrar pessoas no seu ponto mais baixo. Aquelas pessoas dispostas a suportar a humilhação e até mesmo a dor por uma mísera chance de transformar a sua vida para algo um pouco melhor. O tapa que vem com a perda representa a humilhação que só os mais pobres e necessitados enfrentam diariamente, seja pela ganância corporativa ou pela exploração. Quando o jogador finalmente vence e recebe o dinheiro, vem também um cartão de visita. Não há explicações detalhadas nesse cartão, apenas um número de telefone e a promessa de recompensas ainda maiores se você estiver disposto a correr o risco. E é incrível, né, pessoal? Porque essa é a coisa mais genial que tem no vendedor. Ele não vai forçar ninguém a entrar no Squid Game. Ele apenas deixa a desesperança e também a curiosidade fazer todo o trabalho sujo, justificando desse jeito, né, até a existência do Squid Game, dizendo que na verdade esses jogos malignos são uma oportunidade justa e igual a todos. Só que todo mundo aqui que viu a série sabe muito bem que não é isso. O vendedor, ele não é apenas um recrutador, ele é um manipulador. Ele explora as vulnerabilidades das pessoas e as puxa para um sistema ainda mais mortal do que aquele de onde ele oferece uma fuga. Ou seja, ele é um reflexo do sistema, mostrando como os mais vulneráveis são explorados para o lucro e para o entretenimento. Apesar dele não estar no topo da hierarquia, ele ainda é sim um dos mais importantes. E embora seja incrivelmente responsável pela morte de milhares, suas mãos estão limpas. Ou pelo menos na mente dele ele tá. Pois uma vez que ele recrutou você, ele se vai deixando os jogadores enfrentarem as consequências de suas próprias decisões. No entanto, se você conseguir sair vivo do Route 6 e decidir ir atrás do vendedor, saiba que não vai ser uma tarefa nada fácil. Afinal, até o próprio Ji-hoon, o protagonista, ele ficou mais de 2 anos procurando esse cara. E ele encontrou. E se você acha que no momento em que você encontrar ele vai ficar paradinho sem fazer nada, muito pelo contrário, ele vai se defender. Quando o vendedor é capturado, aqueles que estavam seguindo ele acabam sendo jogados em um mini Route 6. E a gente consegue perceber nessa cena que tudo aquilo, apesar de ser horrível, assustador, tudo é como se fosse apenas uma simples diversão para ele. Então sim, você não tá entendendo errado. O vendedor está nisso tudo por amor ao jogo, pela excitação de ver vidas sendo arriscadas e manipuladas como peças de xadrez. Mas o vendedor, ele não se contenta apenas com os jogadores. Ele adora colocar
colocar a vida de outros em perigo. Durante o seu tempo livre, ele ia a parques locais e pedia para as pessoas sem teto para escolher entre um pão ou um bilhete de loteria. Se escolhessem um bilhete e perdessem, ele destruía o pão que recusaram, alegando que eles escolheram destruir algo bom por conta própria. Só que isso é apenas o começo dos seus atos cruéis. Aquele seu jogo de pedra, papel, tesoura é na verdade uma versão perversa de roleta russa, onde ele desafia outros à sorte com as suas próprias vidas. Mas como ele é um defensor da justiça, tava na hora, do vendedor provar um pouquinho, do seu próprio veneno. Um pouco mais à frente no episódio, a gente vê o vendedor confrontando Ji-Hoon sozinho, jogando mais uma vez roleta russa com a própria sorte. Mas apesar de sua atitude arrogante e a confiança em seu destino, ele acabou perdendo. A sorte dele acabou terminando, mas não antes dele acabar revelando como ele chegou à sua posição. Afinal, ele não era um vendedor qualquer. Ele tinha um passado muito sombrio, vindo de uma classificação muito mais alta na hierarquia do Squid Game. Ele originalmente era um dos guardas, e ao perceber que precisava matar o seu próprio pai, que era um dos participantes dos jogos, ele se tornou o que é agora, alguém com a habilidade de convidar as pessoas para os jogos. No caso, ele foi promovido para ser o vendedor. E até aproveitando que a gente está falando dos guardas, vamos falar então sobre eles, mais especificamente dos soldados. Afinal, essa facção da equipe é dividida em 3 níveis de classificação, começando pelos mais baixos, que são os trabalhadores. Esses trabalhadores, simbolizados pelo círculo em suas máscaras, são as mãos invisíveis que mantêm os jogos funcionando, encarregados de algumas tarefas essenciais, como a manutenção geral e o transporte dos corpos dos competidores mortos. Eles cremam os corpos e distribuem a comida aos jogadores. Sem eles, os jogos rapidamente cederiam ao caos. Só que, apesar da importância deles, os trabalhadores vivem sobre a mesma estrutura rígida que o restante dos guardas. No caso, eles não podem falar sem permissão, não podem carregar nenhum tipo de arma e não têm poder algum de decisão. Eles são tratados como ferramentas e como peças descartáveis da máquina do Round 6. Mesmo que sejam vítimas, a sua existência é marginalizada, uma reflexão direta de como o sistema os desumaniza. Mesmo quando 2 trabalhadores quebram as regras e conspiram com o jogador 111, um ex-médico lá na primeira temporada que usavam ele para vender os órgãos dos jogadores mortos no mercado negro, mesmo quando tudo dá errado, eles não podem fugir do sistema que escraviza eles. Vamos falar então agora dos soldados, que estão acima dos trabalhadores e que são simbolizados com um triângulo em cima da máscara deles. Eles são os aplicadores armados das regras, responsável por garantir que os jogos se mantenham mortais. Equipados com submetralhadoras e revólveres, os soldados são os que executam os jogadores eliminados, seja por falhar nos jogos ou por quebrar as regras. Eles são implacáveis, a sua função é garantir que a ordem seja mantida a qualquer custo sem hesitação. E é claro que após os soldados temos os gerentes, que são simbolizados com um quadrado em suas máscaras. Esses aí são muito importantes, eles são como se fosse a espinha dorsal para a organização dos jogos. Eles supervisionam os soldados e trabalhadores, garantindo que os jogos ocorram sem falhas. Embora não tenha a força brutal dos soldados, a sua autoridade é imensa. Eles são os intermediários entre o frontman e os níveis mais baixos da hierarquia, com uma autonomia que os coloca em um patamar ainda mais perigoso. Esses gerentes têm o poder de supervisionar operações em centros de controle, observar cada movimento dos jogadores e tomar decisões que podem significar na vida ou na morte de alguém. Subindo cada vez mais na hierarquia do Round 6, temos o Frontman, que atua como o líder supremo, monitorando tudo que acontece nos jogos e também fora deles através de sua rede de vigilância. Para as pessoas que estão nos jogos, a sua identidade ainda é um mistério, mas a sua história é trágica. O Frontman, na verdade, é um ex-vencedor do Round 6, que teve a sua vida destruída por uma série de eventos pessoais. A sua esposa, gravemente doente e grávida, foi forçada a enfrentar o dilema de não conseguir um transplante de fígado. Desesperado por uma solução, ele acabou se envolvendo com pessoas erradas, perdendo seu emprego e sendo levado para os jogos como uma última tentativa de salvar sua família. Só que ao entrar no jogo, o Frontman acabou vendo algo a mais. Ele viu uma oportunidade de criar um sistema onde os fracos pagariam pelos erros da sociedade. Então ele aceitou esse papel e acabou se tornando um dos maiores defensores dessa brutalidade do sistema. E não se engane, o seu papel como Frontman é mais do que apenas supervisionar os jogos. Ele é o autor das regras, o comandante das forças que ditam quem vive e quem morre. Já nessa segunda temporada que foi lançada, a gente é apresentado a um novo personagem que compõe essa hierarquia,
que é o Oficial. Esse personagem veste um macacão invertido dos guardas rosa. Ele acaba ocupando uma posição de grande poder dentro dos jogos. Mas adivinha só, também é um dos mais corruptos. Esse Oficial é a figura central por trás da operação de coleta de órgãos que ocorre clandestinamente no local. E bem parecido com o Frontman, a gente consegue perceber que o Oficial ele possui um grande poder de autoridade. A gente pode ver isso quando ele foi capaz de frustrar as tentativas da participante número 11 de expor suas tentativas ilegais. Só que a gente consegue perceber uma coisa vendo a série. A gente consegue perceber que o Oficial e a número 11 eles têm uma relação muito além dos jogos. A gente nota que a relação deles vem, na verdade, do passado. 7 anos antes, eles se encontram em um hospital quando ela estava fraca e vulnerável após fugir da Coreia do Norte. Na época, ele se comoveu com a sua situação e a contratou como guarda dos jogos, acreditando estar oferecendo uma oportunidade para que ela recomeçasse. E de certa forma, a gente até pode dizer que o Oficial é como se fosse uma junção do Frontman com o vendedor, especialmente no que se diz respeito à forma que ele manipula os mais fracos. Ele não apenas explora suas vulnerabilidades, mas ele também oferece a ilusão de uma chance de redenção. No caso da número 11, ele usou seu desespero para encontrar o filho que ela deixou para trás lá na Coreia do Norte, explorando a sua disposição de fazer qualquer coisa para encontrar ele. Tá, mas agora, galera, é a parte que o negócio fica esquisito. Vamos falar da camada mais grotesca e mais desumana da hierarquia do Route 6. Que sem dúvida é os VIPs. Esses espectadores representam a elite global, financiadores dos jogos mortais e consumidores do entretenimento perverso, vindo de todas as partes do mundo. Diferente dos soldados de macacão rosa ou mesmo do Frontman, que ainda estão sujeitos às regras dos sistemas, os VIPs ocupam uma posição intocável, acima de qualquer limitação. A sua presença acaba revelando o verdadeiro propósito desses jogos. Não é uma segunda chance para os pobres, não, é um espetáculo de entretenimento para esses ricos. Homens e mulheres reduzidos a objetos completamente despojados de sua dignidade e humanidade servem como o degrau mais baixo desse sistema. Logo acima deles estão os garçons mascarados, figuras anônimas que servem os VIPs sem qualquer senso de identidade ou vontade própria, sendo meros instrumentos para atender os seus caprichos. Os VIPs sempre são vistos usando roupões luxuosos e máscaras de animais, símbolos de seu distanciamento da humanidade e da realidade. Suas máscaras, embora representam o anonimato, possuem também um design único, reforçando que, ao contrário dos outros participantes ou trabalhadores do sistema, eles não são apenas um número. Para eles, os jogos não significam sobrevivência ou até mesmo algo de justiça. Não, é apenas e unicamente diversão. Eles apostam em vidas humanas como se fosse apostar em um videogame, em uma casa de aposta, apostar em cavalos e coisa desse gênero. Eles torcem pelas mortes, divertem-se com o sofrimento alheio e se maravilham com a engenhosidade dos desafios. Lá no jogo da ponte, por exemplo, um competidor usa suas habilidades como vidraceiro para identificar os painéis seguros, o que aumenta suas chances de sobrevivência. No entanto, os VIPs eles olham para aquela situação e consideram entediante, e como resposta a gente tem as luzes do desafio sendo apagadas, unicamente para satisfazer o desejo deles por maior tensão e entretenimento, um ato que exemplifica o poder absoluto que eles possuem. Nessa cena, quem lembra até vê que o Frontman, que tá sim no topo da hierarquia, mas mesmo ele acaba obedecendo às ordens dos VIPs, destacando desse jeito que, apesar da hierarquia que ele tem dentro dos jogos, os VIPs ele não é nada. Para os VIPs, o Frontman ele é tão controlável como os soldados e até mesmo as pessoas que estão lá servindo eles, né, os garçons. Tá, mas será que existe alguém que está acima dos VIPs? Alguém que está acima dele? Ou pelo menos um VIP que é muito mais importante que todos os outros? Bom, a resposta para isso é sim. E o nome dele é Anfitrião, mas talvez você conheça ele como Jogador 001. Sim, o Jogador 001 é o arquiteto de todo o sistema. Para o Jogador 001, os jogos não são apenas um experimento social, mas uma distorcida expressão de justiça, oferecendo o que acredita ser uma chance segura para aqueles que ele julga merecedores. Só que a criação dos jogos, ela não foi motivada por altruísmo ou coisa desse tipo, mas sim por um tédio e um senso profundo de curiosidade e também propósito. Como um homem de imensa riqueza, o Jogador 1 se sentia desconectado do mundo, incapaz de encontrar
encontrar alegria ou emoção genuína em qualquer coisa. Os jogos então surgiram como uma maneira de resgatar a excitação de estar vivo, observando outros lutarem pela sobrevivência. Só que, como a gente viu lá na primeira temporada, essa busca por emoção acabou não se limitando a apenas assistir os jogos. Para sentir o caos e a tensão de perto, ele decidiu se inserir como competidor, jogando lado a lado com aqueles que lutavam desesperadamente por suas vidas. Essa foi sua tentativa de experimentar em primeira mão o que ele via como a essência da humanidade, o famoso instinto de sobrevivência. O jogador 1 conduziu os jogos por 36 anos, atravessando crises financeiras e mudanças sociais que só reforçaram sua crença no sistema cruel que criou. No entanto, a sua morte, embora pareça uma pequena vitória, não apaga o legado de sofrimento e destruição que ele deixou para trás. Afinal, mesmo em seus momentos finais, ele continuou apostando na vida das pessoas, colocando até a sua própria existência em jogo, demonstrando que para ele a humanidade sempre foi um entretenimento descartável. Mas e aí, galera, diz aí, vocês curtiram saber um pouquinho mais sobre essa hierarquia do Route 6? Me diz aí, você por acaso conseguiria sobreviver a esses jogos ou você morreria logo de cara? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Ó, não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!